metade do Brasil discutindo se quer uma picanha do Lula, se quer um Vale Gás, o outro se quer soltar o Bolsonaro. É essa a discussão? É essa a discussão de Brasil? Não é. Se a gente quiser ser um país de primeiro mundo, não é. E o lance que a gente tem que desafiar e acordar as pessoas é o que a gente precisa fazer para nos próximos 30 anos a gente se tornar uma dessas 5 nações. Todas essas outras discussões são discussões contingentes, que elas afetam essa, mas elas são menores. Todas, incluindo a STF. Essa é a grande discussão. Como quebrar essa barreira para tornar o Brasil um dos 5 maiores países do mundo. Só deve ser essa a nossa discussão. Todo o resto é besteira. Mas a discussão sobre segurança pública não, né? Não, ela é importante demais. Como eu disse, STF é importante, segurança pública é importante. Só que o exemplo que eu quero te dar disso é: o Brasil é como se fosse uma pessoa que está na UTI porque pegou uma gripe. Tem cura a gripe. Mas se você não cuida, uma hora você vai parar no UTI, dependendo do caso. E nós estamos nessa. A gente está com uma doença. Resolver a questão de segurança pública no Brasil não é tão difícil. É que a gente se esforça em deixar o crime organizado trabalhar. A gente se esforça em ter uma das piores leis em termos de combate a facções, leis de execução penal, progressão, saidinha. A gente se esforça. Há um esforço. Há um esforço, vamos dizer, civilizacional de anos em tornar o Brasil um país ruim no enfrentamento ao crime. Mas é porque eles estão já dentro do sistema? Ou é uma visão que foi colocada na população? Não, é uma visão de Brasil. O Brasil ficou com muita culpa do período da ditadura militar, regime militar, chame o que quiser. O Brasil ficou com muita culpa. E essa culpa, por conta de violações de direitos humanos, fez com que a ideia de você avançar uma legislação penal dura para enfrentamento ao crime fosse sido colocado como uma coisa, não, estamos imaginando que estamos nos porões do DOPS. E aí o universo do direito no Brasil, as faculdades de direito e tal, começaram a produzir ideias que iam no sentido contrário, a ideia de abolicionismo penal. Aí ONGs ficaram hiperpoderosas, ONGs que recebem dinheiro da gringa, muita ONG recebe dinheiro americano. Inclusive, para ser claro, então pegaram lá nos Estados Unidos, né, todo o dinheiro que saía preciso até lembrar aqui o departamento que eles tinham, o SAD, que ia para ONGs, fundações nos Estados Unidos, e esse dinheiro era direcionado para ONGs brasileiras. E não só para financiamento de guerra racial, conflitos raciais, ONGs de direitos humanos que defendem direito penal mínimo. Então, isso tudo aconteceu. Por que é interessante, você acha? São várias razões. Eu acho que você enfraquece. Quando você faz com que um país invista em não se proteger do próprio crime, você está enfraquecendo esse outro país. E você divulga ideias das mais diversas. Aqui foi laboratório de guerra racial, aqui foi laboratório de todo tipo de ideia ruim. A guerra cultural que acontece no Brasil, ela foi patrocinada por dinheiro essencialmente americano. E, pelo amor de Deus, eu não sou anti-americano, eu não sou teórico de conspiração, eu só tô falando com números. Se for pegar, tem um site que chama, acho que é Fundação Monte Castelo. Ele vai pegar ali o dinheiro do George Soros, que é um maior investidor nisso, fundação por fundação, dinheiro que vem pro Brasil. Isso é nítido. Essas ONGs defendem políticas de desencarceramento, dizem que se você tiver uma política mais dura para aumento de pena, você está sendo racista. E aí você formula todas as grandes políticas públicas de segurança no Brasil baseadas nisso. E aí, cara, acontece o que aconteceu. Você, até 10 anos atrás, se você falasse, eu vou aumentar a pena para fascista. Mas é engraçado porque tanto a China quanto os Estados Unidos são muito duros com crime. Pois é, mas... E o pessoal defende a China, e o pessoal defende os Estados Unidos. E os dois têm que falar que se não for duro com o crime, cara, a gente já tá numa situação muito complicada, né? Sim, mas, Vilela, você vai pegar os Estados Unidos, as leis penais, na maior parte dos casos, são feitas pelos estados, tá? Então você tem estados que absorveram essa visão de mundo e tiveram resultados desastrosos. A Califórnia teve resultados desastrosos. Você tem vários lugares, em Chicago, você tem um crime... Não dá pra acontecer isso aqui, né? Nos Estados Unidos dá pra cada estado... Exato, e aconteceu isso lá também. Você teve leis penais mais brandas passando e aumento de crime acontecendo. Na China não, é um estado centralizado e essas ONGs nem... Se essa ONG botar o pé pra fazer por na China, vai todo mundo preso. A China tem lei e ordem. Agora não só a China, outros países na Ásia. Se eu for falar em Singapura, que é um exemplo que todo mundo tem que estudar. A gente tem que falar, porque o Lee Kuan, que foi o grande líder ali de Singapura, viu o país ser humilhado por japoneses, viu o país ser devastado no final da Segunda Guerra Mundial. Ele lidera a criação da Singapura que a gente conhece, que era um país de pescadores, com multiétnico, com pessoas brigando, muito pobre, favelizado. E aí, em algumas décadas, ele transforma naquilo que é talvez uma das 5 nações mais impactantes do mundo, com assim, uma economia altamente pujante, população rica,
trabalho abundante, pagando muito bem pra todo mundo, nenhuma sujeirinha na rua, habitação pra todo mundo. E ele tem uma agenda muito forte de lei e ordem, que acho que é uma coisa que a gente vai comentar muito aqui. Sim. Esse cara, eu tô terminando de ler a biografia dele. Esse cara é um exemplo, todo mundo tinha que ler a história do Lee Kuan nas escolas de administração pública no Brasil. É um exemplo, esse cara conseguiu impor lei e ordem. Então, mesmo num país que não é comunista, para dar um exemplo, eles estão no lado contrário. Tem lei e ordem. O Japão tem lei e ordem, Coreia tem lei e ordem, Vietnã tem lei e ordem. A Ásia, inclusive, é muito forte nessa questão da lei e ordem. Isso passa desde países que são comunistas como a China até como os que não são. A ideia de ordem, a ideia de respeito ao espaço público, ao respeito ao espaço privado, que é uma coisa que a gente precisa comentar, essa é uma ideia muito poderosa que a gente não leva a sério aqui. Então a gente tem que ter um choque de ordem. E esse choque de ordem tem que acontecer em absolutamente tudo. Então, amarrando essa questão da segurança, as nações que não ouviram essas ONGs, elas têm, vamos dizer, um impacto da lei e ordem muito maior. El Salvador é um exemplo. Eu ia falar Podem disso, falar né? o que quiser do Bukele. O Bukele está apresentando, vamos dizer, aprovação de 80% a 90%, mesmo depois de ter sido reeleito agora. E o que ele fez? Lei e ordem. E ele pegou essas ONGs e mandou pastar. ONG de direitos humanos, vaza daqui. Porque ele está garantindo os direitos humanos. Eu vou ser presidente da República. A função primordial do Estado é garantir a segurança física, a integridade física dos habitantes daquele país. Essa é a função primordial. Se você não garantir isso, você não tem Estado. Ah, não, a função do Estado é garantir que as pessoas sejam felizes. Ah, é garantir que a trans... Não, sei... não, cara, a primeira função primordial do Estado é garantir a integridade do território, que ele não seja invadido pelos outros e que as pessoas não se matem. Que a pessoa delegue para o Estado, para um ente mais forte, maior, a capacidade dela de se defender, sabendo que o Estado vai punir alguém que a ofenda no sentido físico, vamos colocar aí, que invada a propriedade dele. Então, a ideia de Estado passa pela ideia de proteção à integridade física das pessoas. Se ele não garante a segurança das pessoas, o Estado não existe. E aí entra a coisa, a gente tem um Estado no Brasil? A gente tem um meio Estado. Dizem aí 23% a 25% dos brasileiros vivem sob o comando do crime organizado. E aí não é um Estado, é um Estado relativo. E esse Estado relativo é um Estado que precisa ser alterado. Você precisa de um choque de lei e ordem. Por isso, quando eu falo de destruir o crime organizado, prender ou matou, direito penal do inimigo, eu tô falando na prática de restituir o Estado das suas funções originais. Fazer assim, ó, eu sou brasileiro, eu vivo num lugar que se você pegou uma arma e resolveu tomar um bairro pra você, tava em Paraisópolis, tá tomado pelo PCC igualzinho, e aqui perto, Vilela, acho que é 2 km daqui, e é igualzinho Comando Vermelho, em São Paulo, 2 km daqui. Um cara que sinta vontade pra pegar uma arma e fazer isso, ele tá avisando o Estado não existe. Tanto que lá quem manda são eles. Se você tem um negócio, quem manda são eles. E eles precisam ser destruídos. Não existe muito diálogo. O que eu vou dialogar? Vou mandar um embaixador falar com o cara do PCC? Ou posso entrar aí com o serviço público? Não, cara, eu tenho que eliminar eles. Ou prender, de prisão perpétua pra esses caras, ou eles vão ser alvo de uma operação, se eles resistirem, eles vão morrer. Não tem muito meio termo. Que é isso que qualquer país sério faria. Eu dou um exemplo. Alguém nos Estados Unidos imaginaria que, sei lá, Nova York foi tomada por uma facção criminosa? O Brooklyn, vamos dizer, do lado de Nova York, foi tomado. Isso é inimaginável. Inimaginável. Alguém imagina que, sei lá, Xangai foi tomada? Na China? Não, nenhuma nação séria. Agora a gente é obrigado a deixar, a gente tem que discutir se o cara da facção é um poeta, se há uma cultura oriunda do crime. Isso é papo de louco. Aí, cara, a Rede Globo tem culpa, a boa parte da cultura brasileira tem culpa. Ficou vendendo isso. Eu fui gravar hoje em Paraisópolis, aí me avisaram, sabia que teve uma novela em que a Bruna Marquezine namorava o dono da Boca? Ô, louco. E teve uma novela em que as pessoas naturalizavam que ela namorava, acho que era o Caio Castro, alguém até me corrige. O Caio Castro era o dono da Boca, era o dono da Boca bonitão. E ela namorava ele, humanizando um cara que, em última instância, acaba com a vida das pessoas ali. As pessoas vivem um regime de servidão. E a Globo naturalizou. Xuxa botando MC Malboro, e aí a cultura de MC na Globo quando eu era criança, 92, 93. Foi naturalizando aos poucos. Naturalizando, não, a gente é normal, não, isso aqui é... Não, cara, a gente não pode aceitar isso. Se a gente quiser ser sério, vamos voltar para a questão das 5 maiores nações do mundo. Uma das 5 maiores nações do mundo não é favelizada nem é tomada pelo crime. Então a gente tem que ter as propostas para fazer isso acontecer. Falei demais, Vilela, não sei. Não, se não falar, não tem programa. Em relação à segurança ainda, esse prendeu, matou, me explica isso. Prendeu, matou foi vamos dizer, quase um grito. Porque eu tenho medo disso. O cara foi preso e morre? Não. Ah, tá.
Então explica Nada isso aí. disso. Porque foi o seguinte, eu tava numa... Não que alguns não mereçam, né? Foi pego sei, agora um... mas não eu pode, sei, mas vou te dar um exemplo aqui. Eu tava numa live, lembra que morreu ali no Parque do Povo, aqui em São Paulo, um ciclista. Sim. Ele entregou o celular pra um bandido. Depois ele entregar, Depois de entregar, o cara, sangue frio, acho que eu vou matar aquele cara. Pum, pum, pum. E aí eu não tava a par do caso, me mostraram isso ao vivo na live. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? Prender um ator. E aí surgiu que o pessoal começou a criar, aquilo virou um meme, que no fundo significa o quê? Você só tem 2 caminhos. Se você é um bandido, ou você vai preso ou você morre. Ou você vai preso, ou você morre. Resistiu, você morreu. Se entregou, você tá preso. E por muito tempo. E o que é tão absurdo a gente falar isso como se fosse uma novidade, porque a gente naturalizou que o normal é nem ser preso, nem ser morto. Que o normal é o bandido vai cometer o crime e nada vai acontecer. Até porque no Brasil a maior parte dos homicídios não são resolvidos. A gente vive num país, e isso vai explicar pra, sei lá, inspetor de polícia na gringa. Não, no Brasil a maior parte dos homicídios não se resolvem. Caramba. Não resolve. Isso é um absurdo. Não resolve. Então, assim, a gente acha que a vida humana aqui no Brasil não vale nada. Que, morreu. O cara lá matou lá da facção. É mais um caso aí. E aí o aparato de investigação é lento. O inquérito policial no Brasil tem vários problemas. Você tem um problema entre a polícia civil e a polícia militar. Muito policial militar reclama pra mim. Pô, eu levo lá pra delegacia de polícia o vagabundo e eu tomo chá de cadeira. Aí o policial militar fica tomando chá de cadeira, às vezes o vagabundo vai embora. Enquanto ele tem que fazer a ocorrência lá com a polícia civil. Tem muita coisa muito mal feita na forma como o Estado brasileiro conduz o sistema. O nosso Código Penal é dos anos 40. Não existia a ideia de facção criminosa nos anos 40. Não existia. Então o nosso Código Penal é feito para outro mundo. É um outro mundo. A ideia de uma facção criminosa que vai fazer ocupação territorial para distribuir serviços que o Estado ou empresas que são concessões provém, tipo Gatunete, como gás, não existia nos anos 40. Então o legislador, a nossa legislação é velha. E ela também não responde a hoje, vamos dizer, facções criminosas fortemente armadas, que fazem, por exemplo, exportação de droga. Boa parte do faturamento do PCC, ele não é sobre, vamos dizer, você vender a droga aqui. É sobre você pegar uma droga que vem da Bolívia, ela passa pelo Mato Grosso do Sul, ela passa por São Paulo, e ela é enviada para a Europa pelo Porto Santos. Ninguém nem precisou consumir aquela cocaína aqui. Mas o PCC ganhou por conseguir colocar em território europeu, ou na África, ou nos Estados Unidos, droga. E aí ele ganha muito. E aí esse dinheiro é reinvestido aqui. Por isso que o PCC tem toda uma operação gigantesca de lavagem de dinheiro. Posto de gasolina, Posto de gasolina, contrabando. Cara, empresas de hedge fund, né? Putz. Eles estão no mercado financeiro. Bet. Eles montaram funk. MC Rian foi preso. Lavagem de dinheiro usando show. Ou seja, todo um aparato multibilionário de lavagem de um dinheiro que, dentre outras coisas, vem da exportação da droga. Não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Te vejo aqui no próximo vídeo.